Então aqui no capítulo 4, versículo 1, começa dizendo assim: ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então olha o que ele enfatiza aqui, que o Senhor Jesus, ele padeceu na carne por amor a nós, isso nós sabemos, né? Ele padeceu pelos nossos pecados, por nossas transgressões. Isaías no capítulo 53, a partir do versículo 1 em diante, fala a respeito disso. E aqui ele diz: ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Esse armai-vos quer dizer, coloque para dentro do seu coração, né? Printe no seu coração também este pensamento. Qual pensamento? Olha, que aquele que padeceu na carne, falando a respeito de Jesus, já cessou do pecado, ou seja, ele não deixou em momento algum ser contaminado pelo pecado. O pecado, ele aprisiona o ser humano. A Bíblia fala isso lá no livro de Provérbios, no capítulo 5, no versículo de número 22, a Bíblia fala: quanto ao ímpio, quem é o ímpio? O ímpio é aquele que conhece, mas não é praticante da verdade. Então, ele transgride. Então, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Iniquidade no sentido de pecado, né? Ele transgrediu a palavra. Transgredir a palavra é o pecado. Ou seja, quanto ao ímpio, o seu pecado, podemos dizer assim, as suas iniquidades o prenderão. E com cordas do seu pecado será detido, porque o pecado aprisiona o homem e faz a separação entre o homem e Deus. Jesus então mostrou o maior exemplo vindo aqui à terra, foi tentado em tudo, mas a Bíblia diz que contudo ele não pecou. Por que Jesus não pecou? Porque no coração dele havia a decisão de cumprir o chamado para o qual o Pai ali o colocou em suas mãos, confiou a ele. E nós temos que ter o mesmo pensamento, tem que estar incutido em nós, tem que estar colocado em nosso coração. Nós não viemos a essa terra por um acaso, nós viemos com propósito a essa terra. É importante cada um de nós descobrirmos em Deus o nosso propósito e nós permanecermos fiel neste propósito até o último dia da nossa vida, como assim Jesus também foi, separando a nossa vida para viver uma vida casta em santidade perante ao nosso Deus, para viver uma vida, uma conduta em que vai agradar ao coração do Pai. E não é difícil não agradar o coração de Deus. A Bíblia fala que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Pelo contrário, eles são leves. Senão Deus não daria para nós mandamentos que nós não pudéssemos carregar nem suportar de maneira alguma. Então ele diz mais aqui assim no versículo 2, ó. Aí ele diz: para que no tempo que vos resta na carne, olha isso aqui sério. Então a gente tem que colocar no nosso coração, tá? Printar bem no nosso coração, deixar ali marcado esse pensamento que Jesus padeceu na carne, já cessou do pecado, ele sujeitou a carne e resistiu ao pecado. Temos que colocar esse pensamento no coração, para que no tempo que vos resta na carne, está dizendo, para que o tempo nosso aqui na terra ainda, que estamos vivendo em carne e não na carne, mas estamos vivendo em carne, neste corpo, que um dia com a morte será desfeito, mas o espírito é eterno. A carne, a nossa carne, ela veio do pó e para o pó ela voltará. Mas o nosso espírito, ele é eterno. Então ele diz o quê? Para que no tempo que vos resta na carne, vivais mais, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens. Ou seja, ele está dizendo, para que, embora nós ainda estejamos vivendo na carne, um dia o nosso trabalho também vai cessar aqui na terra. Existe um tempo para todas as coisas, a Bíblia fala, um tempo de nascer e um tempo de morrer, né? E a Bíblia diz também isso lá em Salmos, que todos os nossos dias estão contados pelo Senhor. Então o nosso trabalho um dia aqui na terra vai findar, uns mais cedo, outros mais tarde, segundo os desígnios e propósitos de Deus, mas o nosso trabalho vai findar. Então ele fala para que, enquanto nós venhamos viver aqui na terra, nós não venhamos viver segundo as concupiscências dos homens, né?
né? O que é concupiscência? O desejo desenfreado da carne, para que a gente não viva segundo o desejo desenfreado da nossa carne, para que a gente coloque ali, né, vamos dizer assim, uma doutrina em nossas vontades, e vontades no sentido da carne, para que a gente não venha transgredir, não venha entrar no engano do pecado que endurece o coração. E você sabe, uma pessoa com o coração endurecido, ela deixa de ouvir a Deus e a cada dia vai se afastando do Criador. Não é essa a vontade de Deus para nós. Então ele diz, para que não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, Deus, ele tem a sua vontade para as nossas vidas. Nós fomos formados e criados segundo um propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Ele mesmo declara, sede santo porque eu sou santo. Então eu sei que a santidade é uma vontade de Deus para a minha vida. A vontade dele é que eu me santifique. A santificação é você se separar da promiscuidade do mundo, das coisas do mundo, para servir ao Senhor. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas misturam o santo com o profano. Isso não pode existir em nenhuma circunstância. Você pode até dizer assim, pastora, mas fulano que é de Jesus, né? Ele é de Jesus, uma pessoa que faz isso, faz aquilo. Ele diz que não é errado viver assim também no mundo, dessa forma, tal. Se está misturando o santo com o profano, está errado e ponto final. Já está julgado pela palavra. Jesus nos chama para uma vida de santidade. Eu não tenho como agradar a dois senhores, diz as Escrituras. Se eu tentar agradar a dois senhores, eu vou desagradar a um. Então não existe como. A conduta cristã, né, de uma vida fiel a Deus, ela não vai trazer peso para nós, ela traz alegria, porque os verdadeiros filhos de Deus têm alegria em servir ao Senhor e servir ao Senhor em santidade. Tem alegria em separar ali a sua vida para ser agradável ao coração do Pai. Nós que somos filhos de Deus, o nosso coração se alegra nisso, né? E o coração do Pai se alegra em nós também. Então ele diz mais aqui assim, porque é bastante que no tempo passado da vida, ou seja, lá atrás, no tempo passado, quando nós ainda não conhecíamos a Cristo, não conhecíamos a conduta cristã que o Filho de Deus deve ter, ele fala, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções. Ele falou, então, outrora, lá no passado, sem Deus, nós fazíamos a vontade dos gentios, a vontade daquele que não conhece a Deus, a vontade do mundo, as vontades, as concupiscências da carne, nós fazíamos. Então, acontecia, mas agora não. Agora nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, quando a gente pega o exemplo maior de Cristo, a gente vê o grande sacrifício que Cristo fez por nós, e a gente vai falar até um pouquinho mais disso a respeito de 1 Pedro capítulo 3, mas eu vou dar uma pincelada aqui já, para depois lá na frente, no dia 24, a gente falar um pouco mais a respeito disso. Olha o que Jesus ele fez pela humanidade, por mim e por você. Olha o preço tão alto que ele pagou por nós, né? A Bíblia fala assim que foi pago um alto preço, por isso nós devemos glorificar a Deus do nosso corpo, no nosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Então ele diz assim no capítulo 3 de 1 de Pedro, que a gente está, no versículo de número 18, ele fala assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados. Então olha que algo lindo, Cristo padeceu, o amor de Deus foi tão grande que Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar e para padecer em nosso lugar, ou seja, para sofrer em nosso lugar verdadeiramente. Lá em Isaías 53, como mencionamos, a Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ali fala tudo que Jesus carregou, todo o pecado, todo o sofrimento. Ele padeceu por amor à humanidade e uma vez por todas ele pagou pelos nossos pecados. E pecados que nós cometemos, pecados que ainda nós iremos cometer, pois somos pessoas falhas, já foram perdoados em Cristo Jesus. Veja bem o que o versículo diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Não é todo momento que
que a gente errar, a gente pecar, Jesus vai morrer novamente pelos nossos pecados. Não, uma única vez ele morreu e já perdoou todos os nossos pecados, pecados do passado, pecados do presente, pecados do futuro, do porvir. Agora, isso me dá direito de pecar? De maneira nenhuma. Isso me traz mais responsabilidade espiritual de andar e viver em santidade por considerar e reconhecer o preço tão alto que foi pago naquela cruz, um sangue imaculado derramado para me purificar de toda a injustiça. Isso me traz muito mais responsabilidade espiritual de santificar a minha vida em uma agradável conduta cristã por amor àquilo que Jesus fez por mim e por reconhecimento do seu sacrifício naquela cruz. Então ele diz assim: o justo pelos injustos, ou seja, Jesus, que era justo, é justo, continua justo, puro e santo, morreu por mim e por você, que éramos pessoas injustas, como acabamos de ler aqui no versículo de número 3, porque outrora do nosso passado, da nossa vida, nós vivíamos nas dissoluções dos gentios, andávamos no engano, no erro e no pecado, na concupiscência da carne, mas o justo pagou pelos injustos. A Bíblia até fala, né, eu acho lindo quando a Bíblia fala a respeito disso, que Jesus, ele olhou para o Pai ali na cruz e ele disse para o Pai: está consumado. Olha que palavra, esse está consumado significa: Pai, está pago. A dívida da humanidade, a dívida que a humanidade tinha por conta do pecado em Adão, agora está paga. Olha que lindo, riscou a cédula que tinha de acusação contra todos nós e nos tornou agora novamente aptos para estar na presença do Pai. Então ele diz assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Olha, meu amigo, para levar-nos a Deus, para resgatar a nossa comunhão com o Criador. Veja que Cristo padeceu para que nós pudéssemos ter um reencontro com o nosso Criador, com o nosso Pai de amor. Ele padeceu por nós e nós temos que levar isso em consideração no nosso coração. Esse padecer, ele quer dizer, ele sofreu muito por nós. Então, me dá aqui uma responsabilidade espiritual de analisar a minha vida e ver se realmente eu estou andando numa vida que agrada ao Senhor Deus. E aí ele diz mais assim, ó: mortificado, na verdade, na carne. Então Jesus mortificou a carne, ele venceu o pecado e foi vivificado pelo Espírito e também nos vivificou. A nossa carne foi mortificada, a Bíblia fala: se morremos com Cristo, com ele também ressuscitaremos. E fomos então vivificados pelo Espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo de Deus. É ele que vivifica, a Bíblia fala, o nosso corpo mortal. Ele também vivifica o nosso espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então está dizendo, ou seja, no qual quem? Pelo Espírito, ou seja, no Espírito Santo. Jesus pregou, né, aos espíritos que estavam em prisão. Quem é esse espírito que estava em prisão? Nós falamos aqui, Provérbios 5:22. Aquele que pratica a iniquidade, ele está preso em prisões. Para quem chegou agora, Provérbios 5:22 diz: quanto ao ímpio, as suas iniquidades, seus pecados o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Então Jesus, né, pelo Espírito Santo, ele apregoou a sua palavra. Jesus, antes de vir ao mundo, ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando a palavra de Deus era pregada, aqui no caso através de Noé, que nós vamos ver, mas ela era pregada através de outros homens, Moisés, através de Abraão, através de Isaac, através de José, ela era pregada. Então Jesus era o verbo, era o próprio Senhor ali, era o próprio Jesus ali, levando aquela mensagem ao coração das pessoas, para libertar as pessoas da prisão. Se lembra de Isaías 61, que Jesus declarou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para pregar liberdade aos cativos, aos que estão em prisão? Pois é. Então a palavra de Deus, ela é anunciada. E no passado, porque aqui se refere, no caso, na época de Noé, ele está dizendo a respeito disso, ó, no qual também, esse no qual então é o pronome relativo que vai pelo Espírito de Deus, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí diz mais aqui assim, ó: aos quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então está falando acerca daquele povo que foi rebelde, que durante ali o tempo da construção da arca, que se levou ali 100 anos, né, para construir a
arca, a palavra de Cristo ela foi anunciada àqueles povos. Ela foi pregada por intermédio da boca de Noé. O próprio Cristo estava ali pelo Espírito, que a gente falou, com letra maiúscula. A palavra foi anunciada para libertar aquelas pessoas, aqueles espíritos que estavam em prisão, que quando a Bíblia fala de espírito, está se referindo ao homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi feito um ser espiritual. Então eles estavam em prisões, né, o povo antediluviano. Que prisão que eles estavam? Na prisão do pecado, da iniquidade, da transgressão. E a Bíblia fala que a volta do Senhor será como nos dias de Noé também. As pessoas estão vivendo hoje em prisões. Que prisões? Prisões do pecado, encarceradas em pecado, em transgressões. E a palavra está sendo anunciada hoje, como também foi anunciada nos dias de Noé. Então ele diz, aos quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, aí diz, isto é, 8 almas se salvaram pela água, apenas 8 pessoas, embora a palavra foi pregada, aquela multidão que ali estava não creu em Jesus, só 8 pessoas, que foi Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Então diz mais, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojimento da imundícia, da carne, ele diz aqui, ó, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. No final do versículo 20 diz, ó, que 8 almas se salvaram pela água, né, pelo dilúvio. Então a gente faz um paralelo que a água, ela tanto salva quanto ela destrói. No quesito dilúvio, a água salvou a família de Noé e destruiu o pecado, né? A humanidade que não se apegou a Deus foram destruída. A água hoje se refere ao batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo, e ela destrói o nosso pecado, ela nos lava e sepulta o nosso pecado. Então, quando a gente passa pelas águas, as águas ela traz para nós salvação e ela sepulta, há um sepultamento do nosso pecado, né? Isso espiritualmente falando. Voltando lá para o capítulo 4 agora, no versículo de número 3, onde nós paramos, então ele diz assim, ó, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, né, concupiscências, que é o desejo desenfreado da carne, que mais? Borracheiras é a pessoa que anda embriagada, vem até do espanhol que é borracho, né, quando a pessoa está bêbada, eles falam, estás borracho, né, pessoas embriagadas. Que mais que ele fala aqui, ó, a respeito de glutonarias. O que é, pastor, o pecado da glutonaria? Lá na Roma antiga, né, os romanos preparavam banquetes grandiosíssimos. Eles comiam até não aguentar mais. E tinha uns ainda que ali vomitava para poder caber mais alimentos. Olha que coisa mais séria. Aí ele diz mais também assim, olha, bebedices também, né? E essa coisa de bebedice, pessoal, isso aqui é muito sério, hein? Esse negócio de bebedice que a Bíblia fala em Oséias, no capítulo 4, versículo 11, fala a respeito da bebida que tira a inteligência. Olha que coisa séria. Vamos lá? Oséias, capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz assim, ó, a incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Olha que coisa séria. Tá vendo a Bíblia falando aqui que outrora nós andávamos nisso, em bebedice, glutonarias, né, na concupiscência da carne, outrora, mas agora não é digno do Filho de Deus andar nisso. E por quê? Fala claramente Oséias, capítulo 4, 11. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência, né? Então a pessoa que ela vive embriagada em bebedices, ela é uma pessoa que fica com falta de inteligência, de sabedoria para agir no momento que ela precisa. Olha que coisa mais séria. Se a gente for lá, o nosso tempo é curto, mas se a gente for, por exemplo, para Provérbios, no capítulo 23, eu só vou dar uma pincelada rápida porque não é a matéria principal, mas são Provérbios no capítulo 23, fala sobre isso, 23, versículo 31. Não olhes, olha o conselho que a Bíblia dá, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como basilisco picará. Olha que coisa séria. Parece bonito, parece gostoso. A pessoa vai e toma, mas ela vai se sentir como traída, foi picada pela serpente. Ó. Os teus olhos
olharão para mulheres estranhas. Olha aí, começa a levar, a bebida leva ao quê? Ao pecado. Ó, e o teu coração falará perversidades, vai transgredir com a boca. E serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. Como é que a pessoa que dorme no meio do mar, no topo do mastro, ela fica, né, enjoada, vomitando ali, né? Olha como descreve claramente a bebedice. E diz mais: e dirás, espancaram-me, perdão, e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ou seja, a pessoa fica sem a consciência natural. Ela acha ali, ela fica como se ela tivesse apanhado, como se ela tivesse levado uma sova ali muito grande. E aí ela acorda e ela fala assim: quando virei a despertar, ou seja, ela fica totalmente fora de si. E diz: ainda tornarei a buscá-la outra vez. Significa, vicia a pessoa. E aí um abismo chama o outro abismo. Isso é o que a Bíblia ensina. Então a pessoa se vicia e um abismo vai chamar o outro. Ela vai se endurecer ali pelo pecado. E aí o que vai acontecer? Ela se aparta do Deus vivo. Então olha que coisa séria. Então, voltando para 1 de Pedro 4, ele fala assim, ó: glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. O que são abomináveis idolatrias? É aquilo que causa repulsa. Idolatria para Deus causa repulsa. Não idolatre ninguém. Não coloque ninguém acima de Deus. Idolatria é colocar alguém acima do Senhor. Não é só imagem de escultura, que também é, que a Bíblia condena, não é a igreja A, B ou C. A Bíblia condena. Mas estamos falando aqui de colocar pessoas, coisas acima de Deus. Tem pessoas que idolatram o pastor, tem pessoas que idolatram a igreja, tem pessoas que idolatram casas, carro, familiares, entes queridos. Então, a idolatria é uma repulsa. Deus repudia a idolatria. E diz mais, ó: e acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Aí ele diz: então outrora vocês que não eram de Cristo andavam nessa vida, agora não, porque agora vocês não têm o entendimento. Agora vocês querem fazer o que agrada a Deus, andar numa conduta moral que agrade o coração do Pai. Por isso que aqueles que estão lá fora, fala no versículo 4, ó: acham estranho, né, não correrdes com ele no mesmo desenfreamento. Então, por isso que a gente é considerado como pessoas estranhas, né, o cristão. Eles falam assim: ah, que pessoa estranha essa aí, nossa, esse aqui é tão gostoso fazer, mas é pecado. Ah, isso aqui é tão bom, mas é errado, é pecado. E o fulano não faz. Eles acham estranho a nossa conduta, porque a nossa conduta, obrigatoriamente, é uma conduta de santidade, é uma conduta diferenciada. E tem que ser. A Bíblia diz: outra vez vereis a diferença do que serve e que não serve a Deus. A diferença tem que existir todos os dias. Isso não quer dizer que somos mais santão que os outros. Não. Isso quer dizer que eu quero agradar o coração do meu Pai, daquele que me orienta todos os dias. E aí ele diz mais aqui assim, ó, e blasfemando de vós, ó, eles blasfemam da gente. Os quais, aí tá falando dessas pessoas que andam na dissolução, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então Deus está falando assim, ó, eles vão prestar conta. Assim como eu e você iremos prestar conta, toda a humanidade irá prestar conta dos seus atos perante Deus. Por isso que a Bíblia fala: louco, se hoje pedirem a tua alma, e aí? Você vai prestar conta diante de Deus. Creia você em Deus ou não. Seja você até uma pessoa que diz: eu sou ateu. Você pode até não crer que Deus existe, mas ele não depende de você crer para ele existir. Ele existe por si só. Então um dia, ainda que você ache que você seja ateu, você vai estar diante do tribunal de Cristo. E lá você prestará conta. A Bíblia fala, por exemplo, em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Deixa eu dar um salto ali para Romanos aqui. Vamos lá para Romanos, capítulo 14, Atos, aí vem Romanos, versículo 12. Vamos lá rapidinho abrir aqui, porque o nosso tempo, ele é curto. Romanos, capítulo 14, versículo 12, diz assim, ó. 14, 12. Cadê o capítulo 14? Vamos lá. Versículo 12. Porque está escrito, vou ler o 11 também, tá? Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Então Deus está dizendo assim, ó, todo joelho vai se dobrar. Seja do ímpio ou seja do cristão, seja do ateu ou seja daquele que crê de todo o coração. Todo joelho se dobrará. Versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, nós iremos dar conta de toda
todas as nossas ações, de todas as atitudes diante do nosso Deus. Então a Bíblia fala que a palavra que nós recebemos hoje é ela que nos julgará amanhã. Então nós temos recebido um direcionamento de Deus. Se eu não tenho praticado o direcionamento de Deus, então a palavra de Deus ela vai me julgar. Agora Romanos capítulo 2, eu não estou trazendo essas palavras para condenação, pelo contrário, para chamar a atenção para a nossa liberdade em Cristo, mas com responsabilidade. Aí ele diz em Romanos capítulo 2, versículo 5, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança, essa perseverança quer dizer, se você vai ter muitas situações no caminho para tentar te tirar do caminho, mas você perseverou, você não saiu. Em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade. A verdade é a palavra. Então, aquele que faz contenda com a palavra e desobedece. E obedientes à iniquidade, que obedece a todos os deleites da carne. Aí ele está dizendo, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Bom, voltando lá então para 1 Pedro capítulo 4, para a gente estar finalizando, aí ele diz mais aqui assim, no versículo de número 5 que paramos, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, né? Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, porque a Bíblia fala que foi pregado também o evangelho aos mortos. Que mortos que a Bíblia está se referindo? Ou seja, todas as pessoas que já morreram, o evangelho chegou até elas. De alguma forma, Deus fez com que o evangelho chegasse tanto aos vivos que estamos, nós que estamos aqui, quanto aqueles que já morreram em Cristo e aqueles que morreram também sem Cristo. O evangelho chegou a todos eles. Olha o que diz mais uma vez, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Ou seja, está falando daqueles que estão mortos hoje, mas que um dia em vida tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Então isso aqui é uma responsabilidade muito séria. É os que receberam a pregação do evangelho quando ainda vivos. Portanto, receberam uma oportunidade de viver segundo Deus em espírito. Agora, se rejeitaram ou não, aí isso aí vai ser prestado conta diante do juízo. Aí ele diz, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne. Vamos pegar o versículo todo, porque a gente pegou na metade para você entender melhor. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no espírito. Tá vendo aqui a conclusão? Ou seja, foi pregado para eles enquanto eles estavam vivos, para que eles matassem, né, a carne, a vontade da carne, e vivessem também em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Olha que coisa séria, a gente percebe pelo andar da carruagem. Perguntaram para Jesus, quando será o fim? E aí Jesus declarou, como vocês sabem quando está chegando a primavera, o outono, o verão, assim também vocês saberão quando o fim estará para chegar. A Bíblia não fala o dia nem a hora, mas a Bíblia fala olhai. Então a gente tem que olhar, a gente tem que observar todos os acontecimentos que a Bíblia fala que aconteceria, e assim como a gente sabe que chega a primavera, o outono, o verão e o inverno, assim também teremos do Espírito Santo o discernimento do dia do Senhor. E a gente percebe que realmente está muito próximo. Então ele diz, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede o quê? Sóbrios. Olha o que diz a palavra, sede sóbrios, ele diz, e vigiai em oração. Vigiar em oração. Temos que ser pessoas sóbrias, pessoas equilibradas, né? E temos que vigiar em todo o tempo em oração. A Bíblia fala que nós não podemos cessar a oração, porque a oração é um meio de santificação da nossa vida. É um meio onde nós falamos com Deus e nós ouvimos Deus falar também ao nosso coração. E assim a gente pode ouvir a voz de Deus, ouvindo ela, andar na vontade plena que Deus tem para nós, porque todos os dias Ele vai revelando a nós a sua vontade. E todos os dias Ele revela a nós o seu caminho. Que possamos então ter essa decisão hoje. Você que estava desviado, de voltar para o Senhor agora mesmo, porque Ele te chama. Você que talvez diz, pastor, eu era ateu, mas você está recebendo a palavra da verdade, que está chegando ao teu coração. E para você que estava esfriando
crescendo na fé, para que você volte correndo e se encha do fogo da presença de Deus. E para você que estava na fé, permanecer nela, porque é necessário. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então a gente tem que perseverar até o último dia. E assim as Escrituras diz que nós seremos salvos. Vamos fazer essa oração agora, nos aproximar do Senhor Deus, reconciliarmos com o Senhor aqueles que estavam afastados da presença de Deus. Mas você meditou junto comigo nas Escrituras Sagradas, você reconhece que Jesus morreu uma vez por todas pelos nossos pecados, o que nos traz uma responsabilidade espiritual muito grande de vivermos a nossa vida em santidade, de vivermos a nossa vida nos caminhos do Senhor e como agrada ao nosso Deus. A Bíblia fala que nós devemos conservar a nós mesmos. Então nós não podemos jogar para Deus uma responsabilidade que Ele deu a mim e a você. Ele pede para que nós venhamos nos conservar, para que nós venhamos dirigir o nosso coração no caminho. E Jesus, Ele é o caminho. Então é uma obrigação nossa. Quantas vezes a gente fala: Deus, conserva o meu coração, me conserva no caminho. Mas a Bíblia diz que nós devemos dirigir o nosso coração no caminho. Ou seja, é uma atitude que tem que ser nossa. Não podemos jogar para Deus aquilo que Ele manda que nós venhamos fazer. Então é uma obrigação nossa, nós vamos cumprir, porque tudo aquilo que é da obrigação, podemos dizer assim, de Deus, Ele tem cumprido em nossas vidas. Então aquilo que Ele pede para nós, nós também vamos fazer como bons filhos de Deus que amam andar na verdade. Vamos fazer essa oração? Pai, é no nome de Jesus e na Tua presença que estamos. A Tua palavra, Deus, falou ao nosso coração. E neste momento eu sei que eu estou reunida com milhares de pessoas. Pessoas que estavam, meu Deus, enfraquecidas na fé, mas que receberam, Pai, a Tua palavra e elas decidiram no coração, ó Deus, se reerguerem na fé. Ela decidiu em seu coração, meu Deus, colocar lenha, meu Pai. O sacerdote, como diz a Tua palavra, ele tem essa obrigação de colocar lenha na fogueira para que o fogo nunca se apague. E esta pessoa está se levantando na fé neste momento e ela está fazendo, meu Pai, uma renovação da aliança com o Senhor. De todos os dias, ela colocar essa lenha na fogueira como um sacerdote que ela é diante de Deus, de colocar a palavra para dentro do seu coração, a palavra que arde, ó Deus. O salmista, ele disse: queimou o meu coração enquanto meditava na Tua palavra. Deus, nós queremos que o nosso coração venha arder de desejo pela Tua palavra, venha arder de desejo, meu Deus, pelos Teus caminhos, Senhor, porque nós sabemos o fim de todas as coisas. A única certeza, meu Deus, que nós temos na vida é que um dia nós todos morreremos e existe sim vida após morte. Nós estaremos diante de um tribunal prestando conta de tudo aquilo que nós vivemos aqui, que nós praticamos aqui nessa terra, meu Pai. E nós queremos prestar conta com o nosso coração limpo, com as nossas mãos limpas, ó Pai. Como diz a Tua palavra, Senhor, quem entrará no Teu santuário para Te adorar? Os que têm mãos limpas e os que têm coração puro. E nós queremos purificar o nosso coração em Tua presença e dizer: Senhor, fortaleça-nos agora com a Tua palavra, nos encha, meu Pai, com a Tua glória neste momento em que oramos. Ah, Deus, esta pessoa que estava desviada e por um acaso, meu Pai, ela se deparou com esta programação e parou para ouvir a Tua palavra e o Senhor falou com ela, como o Senhor é misericordioso, e o Senhor falou tanto ao coração dela, que ela está agora de joelhos perante o rádio ou a televisão e dizendo: Senhor, eu não quero mais viver no erro, no engano do pecado, na dissolução dos gentios, mas eu quero viver na Tua presença, naquilo que agrada ao Teu coração, meu Pai. E ela está voltando para o Senhor, e a alegria no céu, a festa no céu neste momento, daquela pessoa que se considerava um ateu, mas ela se deparou com a programação, ouviu a Tua palavra e ela creu de todo o coração e ela Te recebe agora, meu Deus, como Senhor e Salvador da vida dela. Ah, Senhor Deus, e o Teu Espírito Santo a está selando também para o dia da salvação, meu Pai querido, porque ela Te recebe como Senhor e Salvador, e o Teu Espírito Santo passa a habitar dentro dela agora, selando ela com a circuncisão não da carne, mas do Espírito, onde até as trevas conseguem ver a marca que está dentro dela agora, a marca da salvação em Cristo Jesus. Ah, meu Deus, como é bom estar em Tua presença, como é bom ser filho do Deus vivo, como é bom, meu Deus, como é bom sentir essa liberdade em Cristo e saber, meu Pai, que tudo é
lícito, mas nem tudo nos convém e não iremos praticar aquilo que não nos convém, porque nós queremos praticar aquilo que é santo, aquilo que é agradável ao Senhor, embora sejamos pessoas falhas, porque ninguém é perfeito, mas a tua palavra diz: anda na minha presença e ser perfeito, porque andando na tua presença dia após dia, o Senhor vai nos mostrando como melhorar, como a cada dia chegar mais perto da perfeição e um dia estar diante do Senhor, prestando contas com um coração pleno, com um coração aberto, meu Pai, sem condenação, mas recebendo a coroa da justiça, a qual está preparada para nós desde a fundação da terra. Pai, nós consagramos essa água ao Senhor, pedindo que o Senhor coloque nela a tua virtude, a tua unção, o teu poder, o teu refrigério, a fortaleza do Senhor, para que quando nós bebemos dessa água, venhamos sentir, meu Deus, o refrigério de Deus na nossa alma, a força de Deus inundando o nosso ser, no nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga: obrigado, Senhor, tu és maravilhoso, o Senhor é a vida em nós, o Senhor é o refrigério em nós. Ah, Jesus, tu és lindo, ó Deus. Poderíamos passar aqui, meu Pai, horas na tua presença te louvando, porque o Senhor é santo, porque a tua santidade, meu Deus, ela nos constrange, porque o teu amor, ele nos constrange, ó Deus. O Senhor, uma vez por todas, pagou pelos nossos pecados, ó Pai, e por isso nós queremos glorificar ao Senhor no nosso corpo, no nosso espírito, verdadeiramente, os quais pertencem ao Senhor. Beba do copo com água com fé.